Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui e nesta oportunidade iremos continuar falando da lição agora de número 8, que é a continuação da primeira epístola de João. E nesse momento iremos falar sobre o capítulo 3 ao capítulo 5. E você é o nosso convidado, assim como foi na aula passada, também será o nosso convidado especial nesta aula. Pois bem, como costume, antes de nós adentrarmos em qualquer comentário, eu gostaria de orar com você, ok? Então, feche seus olhos, aonde quer que você esteja, e vamos juntos falarmos com o Pai. Glorioso e eterno Deus, somos gratos por tua bondade, por tua palavra. Pedimos a Ti que continue falando conosco de uma maneira especial, falando ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir o Senhor. Usa-nos como canal de bênção, canal de vitória. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, nessa continuação, nos parece, lendo todo esse capítulo 3 ao 5, nos parece que há uma falta de amor gigantesca no contexto desses capítulos. O apóstolo agora ele vai gastar o seu tempo para nos falar desse amor este que é essencial para a obra de nosso Pai. Então ele vai tratar disso, vai tratar do amor que a igreja precisa ter para com os seus irmãos, uns com os outros. E ele vai gastar um pouco mais de tempo aqui agora para falar isso para nós, tá bom? Então ele começa dizendo assim: com o firme propósito de exortar a manter a fé e uma vida santa, João continua combatendo as doutrinas falsas, mostrando que é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. João ele vai tratar disso de uma maneira muito especial e muito peculiar. Ele vai dizer que não é possível a pessoa servir a dois senhores. Não é possível permanecer no pecado e também adorando a Deus. Mas antes de nós adentrarmos, como sempre, eu gostaria de mostrar a você o slide de hoje, né? Tá aí a primeira epístola de João, continuação, que é a nossa lição de número 8. E aqui, aquilo que eu acabei de ler com vocês. Com o firme propósito de exortar a manter a fé e uma vida santa, João continua combatendo as doutrinas falsas, mostrando que é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Sua fórmula para julgamento nesse caso é: todo aquele, olha, repito aqui, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 10. Então João aqui, ele vai destacar para nós aquilo que nós estávamos comentando logo no início. Nos parece que há uma falta de amor tão grande que João precisa escrever aos irmãos, ele precisa escrever aos irmãos para que isso possa ser claro aos seus corações e aos seus ouvidos. Ele combate, né, ele continua combatendo as falsas doutrinas, os falsos costumes, as falsas palavras, mas de contrapartida, ele também enfatiza a falta de amor que os irmãos estavam tendo. E ele chega a afirmar dizendo: se não ama seu irmão, não pode amar a Deus e Deus não está com ele. É algo importante que nós precisamos atentarmos nesse dia chamado hoje. Porque nesse contexto aqui, o povo já estava sofrendo por não amar ao seu irmão. Aí vem aquela pergunta: como pode amar a Deus se você não vê?
fazendo o errado com seu irmão. Ou seja, você não pode amar o irmão que você vê. Como que poderá amar um Deus que você não vê? Entende? Se não consegue amar quem está aqui do seu lado, de maneira nenhuma conseguirá amar ao Deus a qual não vemos. Nós acreditamos que ele existe, pois nós o sentimos. Assim como a gente sente o vento, não vê o vento, mas sabe que ele está ali, está presente, porque de vez em quando ele bate ali, sopra e se manifesta através da física, né? Ou através do contato. Pois bem, esse slide aqui, quero continuar falando aqui para que a gente possa pegar o fio da meada aí. O esboço da nossa lição hoje é permanecer em Cristo, lembrança da mensagem divina, falsos profetas, mais uma vez, amor verdadeiro e fé vitoriosa, e o testemunho e a confiança que temos. E eu começo dizendo o seguinte: o grande amor do Pai. O grande amor do Pai. Como costume, eu sempre mostro aqui o livro-texto a qual nós estamos baseando esta fala, né? Que é o texto, o livro do nível básico em teologia que nós oferecemos pela ETAD na AD Campinas, em especial na sala do Jardim Aeroporto, AD Jardim Aeroporto. E você pode estar conosco. Reforço, como faço em toda aula, o nosso propósito aqui é dar um panorama do que está acontecendo dentro da epístola, tá? E os acréscimos, os temperos, como eu gosto de dizer, nós fornecemos dentro de sala de aula, porque lá temos mais tempo e aqui, por ser um ambiente virtual, o nosso propósito não é alongar muito o vídeo, mas sim te dar uma compreensão num geral, panorâmica aí do que está acontecendo dentro da epístola para que você possa compreender melhor, tá bom? Então vamos lá. O grande amor de Deus do Pai, né? Que o grande amor do Pai, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. O apóstolo inicia esse capítulo falando do grande amor do Pai, um amor puro, santo e constante, a ponto de Deus nos chamar de seus filhos. Este parentesco envolve certos problemas. Aqui eu até grifei. Por quê? O mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1 ou 2. João, no entanto, explica as razões disso. Se o mundo não conheceu o nosso primogênito ou progenitor espiritual, como é que vai conhecer seus filhos? Então veja que João começa narrando a sua história aqui, o seu panorama, dizendo o seguinte para o povo daquela época: olhe, o mundo não te conhece. Lembra que na aula passada ele começou a dizer-nos que nós não deveríamos amar o mundo. Por quê? Porque o mundo não nos conhece, nem tampouco conheceu o nosso progenitor, que foi Cristo Jesus. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, se eles não conheceram Cristo, nem mesmo tampouco vão conhecer os seus filhos. Por isso que um dia nós seremos igual a ele que é em Cristo. Então, não adianta ficar aí tentando agradar o mundo ou querer colocar o mundo dentro da igreja, que não funciona. Nós não somos daqui. Ponto final. Nós precisamos entender isso. Outra bênção que João aponta é que quem é nascido de Deus não vive cometendo pecado. João, nessa epístola, ele vem tratando muito a respeito disso. Veja que ele está combatendo falsos ensinos, falsos homens, falsas mulheres,
que deturbam ou perturbam a obra do Senhor, trazendo ensinos errôneos, ensinos que não procedem de Deus. Pois bem, e aí ele vem dizendo algumas características que nós vamos, ao longo dessa lição, aprendermos e a observar que quem é nascido de Deus não peca, quem está com Deus não peca. Como assim não peca? O que é isso? A gente pratica o pecado quando a gente está fora de Jesus. Quando a gente está em Jesus, a gente vai eliminando esses pecados. Não vamos cair em pecado? Vamos, irmãos. O homem é sujeito a cair em pecado. Mas nós precisamos nos esforçar para não cairmos no pecado. Então, segundo esse ponto de vista, eu vou dizer a você que quem está com Jesus peca menos. Tá bom? Quem está com Jesus tem que pecar menos, ao ponto de ser chamado de varão valoroso. Então a tendência é zerar essa questão de pecado. Mas aí há uma margem ainda que alguns acabam caindo. Não quero aqui abrir parênteses ou pretensões para dizer para que você pode continuar pecando. Lembre que o salário do pecado é a morte. Então, vamos lá. A benção que João está falando aqui é que quem é nascido de Deus não vive cometendo pecado. Beleza? A pessoa que nasce de novo não se coaduna com a vida pecaminosa. Então ela não se acostuma, não quer, não vive na vida pecaminosa. Quem é nascido de novo precisa mudar. João está falando isso nesse contexto aqui. E agora eu trago para o nosso dia dizendo o seguinte: você pode vir do jeito que você está, mas não pode permanecer. Ok? Se porventura alguém está pregando isso para você, desculpe, você precisa mudar. Você precisa mudar e eu preciso mudar. João declara isso. E ele continua ainda falando para nós. João declara que é fácil verificar quem é de Deus e quem é do diabo. Como? Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então veja que João está falando o seguinte: é fácil identificar aquele que não é de Deus e aquele que é do diabo. Qual que é essa classificação aí? Ele está dizendo o seguinte: aquele que não pratica justiça é filho de Belial. Então veja, irmãos, que nós necessitamos mudar os nossos conceitos, valores, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque há uma característica clara de quem é nascido de Deus e quem não é. Então há uma característica muito clara que nós precisamos observar. Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é justiça. Então não nos adianta permanecermos aí na igreja 20, 30, 40 anos pecando desordenadamente. Não é isso que a palavra de Deus nos proporciona. A palavra de Deus nos proporciona alegria, vida eterna, mediante Cristo Jesus. Então, para nós termos Cristo Jesus, precisamos zerar essa cota aí de pecado. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui, ó. No texto 2, vem as lembranças da mensagem divina. Amemos uns aos outros. E aqui João começa a tratar desse amor, dessa lembrança. Amemos uns aos outros. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 11 ao versículo 12. Ele fala o seguinte: em 2:24 nós lemos: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Então, desde o começo de tudo, há uma fala que não quer calar. Qual que é essa? O que eles tinham ouvido desde o princípio. A resposta está em 3:11, que nós amemos uns aos outros. Aqui agora João vai pegar um tempo maior, vai gastar um tempo maior para tratarmos desse assunto, amar uns aos outros. É de suma importância que a Igreja de Cristo Jesus tenha esse conceito. Amor ao próximo. Amor à obra é amor ao próximo. Amar a Deus é amar ao próximo. Não dá para amar a Deus sem amar o próximo.
Não dá para prosseguir na obra sem amar o próximo. Então, fique esperto quanto a isso. Se alguém está falando para você o contrário, não dê crédito, não dê crédito. O mundo odeia os salvos. Ele vai dizendo para nós. O fato de o mundo odiar os salvos não deve nos deixar perplexo. Então veja que o conceito de amar um ao outro é um conceito só do cristão. Lá fora tem um conceito de amar o próximo, mas não é sempre com a maneira, é sempre com a moeda de troca, é sempre com algo em troca. Não é amar simplesmente por amar. É amar com uma troca. Já dentro do cristianismo, esse amor tem que ser um amor genuíno, um amor que é produzido através do Espírito de Deus e através do atributo do amor de Deus, que produz no homem esse sentimento, ok? E aí, o mundo vai nos odiar, por quê? Por causa disso. Mas o apóstolo está dizendo assim, não fique perplexo quanto a isso. Por quê? Porque devemos sempre e liberalmente amar nossos irmãos. Veja que o mundo ele vai nos odiar por amar os irmãos. Mas João está dizendo assim, ó, vamos amar uns aos outros. Nos parece aqui, ó, que a falta de amor é o conceito que João agora vai tratar. Sabemos que aquele que odeia uma pessoa pode, por fim, matá-la. É tão, é tão difícil essa questão do amor, e é tão complexa, é tão perigosa, que uma pessoa que não ama o outro pode matar. Nesse contexto aqui, ele deu um exemplo de Caim, que Caim, ele se alimentou desse pecado, desse erro, desse ódio e matou seu irmão. Matou seu irmão Abel. Nesse contexto aqui, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, que uma pessoa que odeia pode matar. E aí vem nos dois sentidos. Pode matar com palavras, né? Deixar a pessoa lá na sarjeta, e pode matar fisicamente. O ódio gera isso. O ódio gera no ser humano um sentimento de perversidade, de agonia tão grande que pode ocasionar, sim, nesse fato. O ódio começa no coração, que é internamente, mas manifesta-se nos atos abomináveis, que é externamente. E aí você vai ver pessoas, né, no noticiário, pessoas que manifestaram esse amor, ou melhor, esse ódio, né? Esse ódio externamente, espancando, maltratando, mutilando e assim por diante. Mas lembre-se do conceito. O ódio começa internamente. Eu costumo dizer que há dois seres humanos que precisam agora de alimento: um velho homem e um novo homem. Aquele que você alimentar mais é o que vai sobressair na sua vida. Tá certo? Então lembre-se disso. E aí ele continua no capítulo 3, versículo 17 ao 18, né? Toda pessoa pode aprender a pronunciar as palavras ou a palavra eu te amo, mas sozinha esta frase não representa nada. Então, o que, que o apóstolo está dizendo aqui para nós? Não adianta falar eu te amo e não praticar nada, não exercer nada, não demonstrar. Lembra que as mulheres muito falam isso? Que não adianta falar eu te amo e não apresentar provas de ações para provar isso? É a mesma coisa. Não adianta eu falar que amo meu irmão, mas eu não o ajudo em nada. Não oro por ele, não lembro nem dele. Então, essa palavra sozinha não vale nada. Frases enfeitadas e palavras polidas e bonitas nunca tomarão o lugar de um ato amoroso. Então, olha que coisa interessante. E ele continua dizendo assim, ó, no capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, querido irmão, o apóstolo é bem claro quando fala conosco. Precisamos do amor.
Precisamos desse amor. E agora eu estou falando aqui, e ele está falando, do amor como um sentimento do ser humano, o amor como o homem tem. Então, você precisa alimentar esse sentimento. O amor também precisa ser alimentado. Como que você se alimenta, ou melhor, como você alimenta o amor? É falando, é expressando, é agindo, é alimentando ele literalmente para que ele continue sendo amor. Por exemplo, num casamento de longos anos, se você não alimentar o amor com um jantar, com uma flor, com a palavra de bom dia, com a palavra de boa noite, boa tarde, ele se esfria. Não adianta você falar assim, eu te amo, casou, depois abandona. Não é assim que funciona. É continuar alimentando isso. Na obra de Deus, no conceito aqui, no contexto que João está dizendo, é a mesma coisa. E ele vai tratar disso, é o problema que estava acontecendo dentro da igreja. Os irmãos esqueceram do amor. E ele vai lembrando. Lembra no princípio, lembra do que vocês aprenderam? E qual que era a lição? Que nós amemos uns aos outros. Pois bem, no texto de número 3, ele vai tratar dos falsos profetas. Veja que ele vem agora falando, tratando de coisas muito importantes. Ele vem tratando do amor um com o outro, depois ele vem falar dos falsos ensinos que estavam acontecendo dentro desta igreja, no contexto desta igreja. E nesse caso aqui, os falsos profetas. E ele vai dizer o seguinte: provai o Espírito. Está lá no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Provar o Espírito. O que é isso? Nesses versículos temos um assunto vital para a vida da igreja e do crente individualmente. Por quê? Trata-se de provar os Espíritos, isto é, averiguar sua procedência. João percebe que alguns crentes estavam aceitando qualquer ensino. Parece que João está aqui hoje, né? Parece que João está na igreja atual do século 21. Prosseguindo. Bem como qualquer manifestação espiritual. Então, o que João está dizendo aqui? Ele percebeu que os crentes estavam aceitando qualquer um ensinar. E qualquer manifestação, qualquer pulinho, qualquer grito, já estavam falando que era Deus e já estava levando para casa. Então João fala o seguinte: desse modo, influências e doutrinas nocivas, que queriam matar, né, destruir, estavam o quê? Estavam parecendo ser certas. Olha que João viveu há muitos anos atrás, mas nos parece que esse texto está caindo como uma luva na igreja atual. É gente andando para todo quanto é lado, sem procedência, sem saber para onde vai, para onde vem, de onde veio, né? Se que árvore que é, que fruto que produz, não sabemos mais nada. E o povo está dando crédito. E o povo está deixando subir para o altar, o povo está deixando ir para casa, está levando para a sala VIP, está colocando a cabeça debaixo da mão e está deixando profetizar. E só coisa ruim para a obra do nosso Pai. Então João está alertando esse povo, esses irmãos, para que eles possam agora combater essa falsa doutrina que está permeando a igreja de Cristo. O apóstolo estava alertando por ação do Espírito Santo. Então, João, ele não está simplesmente falando porque ele é agora o apóstolo ou porque ele é o autor da epístola. Não. Ele está sendo orientado pelo Espírito Santo. O apóstolo amado adverte-nos: não dei crédito a qualquer espírito. Isso agora envolve também quem está falando. Então não dê crédito a qualquer pessoa que sobe no altar e fica aí profetizando. É ele que está dizendo. Isto envolve também a pessoa do enganador, sua doutrina, seu princípio e seu ensino. E ele continua dizendo assim: provai. O que é isso? Testar, examinar, verificar o que? Os espíritos. Eles
podem ser provados segundo um critério que considera a maturidade, a sabedoria e a graça do crente, pela palavra de Deus, pelo fruto e pelos dons do Espírito Santo. Por que provar os Espíritos? Encontraremos as respostas em duas razões. Primeira, para ver se procedem de Deus. E segundo, porque muitos falsos profetas têm proliferado pelo mundo afora. Então, para que você tem que provar o Espírito? Por causa disso, dessas duas coisas. Provar se ele pertence a Deus, se ele provém de Deus, e por causa dos falsos profetas que estão proliferando aí pela terra. É assustador, mas acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Pessoas deixam-se levadas por esses homens e mulheres aí que estão com vários títulos. Mas o apóstolo está dizendo o seguinte: prova eles. Prova eles. Não saia acreditando que tudo é Deus aí, não, porque nem tudo é Deus. Como diz o ditado aí, nem tudo que reluz é ouro. E você precisa estar atento. Tá certo? Então, João, agora ele gasta seu tempo para falar isso para nós. Que nós precisamos fazer o quê? Testar, provar, verificar se esses espíritos provêm da parte de nosso Deus. E aqui nós adentramos para o nosso quarto slide, ou quarto texto, que vai falar do amor verdadeiro e fé vitoriosa. A origem do amor de Deus, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 8. Observe que João trata do amor, né? Ele trata do amor do ser humano como sentimento. Ele vai falando que nós precisamos amar um ao outro. Aí ele muda um pouquinho o assunto e fala dos falsos profetas, traz-nos a memória da sã doutrina, da palavra de Deus, e depois ele retoma a sua fala no amor. Ele quer enfatizar que o amor é o princípio das coisas dentro dessa igreja. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós vamos conseguir fazer o quê? Nos policiar e vencer esses maus pregadores que acontecem aí, que aparecem de vez em quando. Então, vamos lá. A origem do amor. Qual que é a origem do amor? A origem do amor é Deus, porque Deus é amor. Sua natureza são constituídas de amor. E aqui eu quero pegar com vocês, né? Nós estamos... Vou pegar a referência aqui da Escola Bíblica Dominical, que fala para nós sobre o amor, né? O amor de Deus. Olha lá. O amor de Deus, nós não conseguimos chegar ao pleno entendimento. Muito além de nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus, sem par. Essa aqui é uma frase da nossa harpa cristã, do hino 396, que diz assim: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Então a gente não consegue chegar a um consenso de saber quão grande é esse amor de nosso Deus. Mas a referência que nós temos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando nós alimentamos esse amor, nós chegaremos a algum lugar. Aí eu quero pegar aqui com vocês a referência que diz o seguinte: ó, o amor de Deus faz parte da sua essência. Ó, o amor de Deus faz parte da sua essência. Não está acima dos seus outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não pesa, nem se quantifica. Então, esse é o amor que João agora começa a expressar nesse capítulo
de número 4, versículo 7 ao 8. Ainda seguindo esse ponto, né, o ponto-chave é amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. E ele vai dizer o seguinte: Deus é a fonte inesgotável de amor. Deus é a fonte inesgotável de amor. Nesta fonte jorra amor ágape, que transcende tudo. Transcende tudo. Quando fala do ser humano, o ser humano tem um sentimento amor. Quando fala de amor de Deus, é um atributo de Deus, não é sentimento. Sentimento se você alimenta. Amor, a essência do amor, sendo amor, não se alimenta porque ele é o próprio amor. Ok? Então defina isso direitinho. Sentimento se alimenta. O homem tem sentimento chamado amor, que ele pode odiar, que ele pode amar intensamente, loucamente e também de pouco. Pouco caso, pouca ênfase. Com Deus não é sentimento. Com Deus é o próprio amor, na sua essência. Deus é o amor. Então Deus é o amor. O amor de Deus sempre supera as nossas expectativas, ao ponto que ficamos espantados quando se fala que temos que amar assim como Deus nos amou. Então, quando a gente fala assim, que você precisa amar, é amar assim como Deus, né, nos amou. Nisso consiste o amor. Ele nos amou e mandou Jesus para pagar o preço, né? O preço de quê? Da nossa alma, das nossas iniquidades. Isto é satisfazer com o seu sangue o preço. Então, o amor de Deus, a essência do amor de Deus, a ênfase do amor de Deus, revela-se no Filho Jesus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o quê? Seu Filho, o bem mais precioso. João vai falar disso agora. João trata desse amor como sentimento com o ser humano, dizendo que nós precisamos amar um ao outro, que nós precisamos amar um ao outro como amamos Deus. João expressa também os falsos ensinos que começaram a tirar isso de cena. E agora ele retoma essa fala dizendo o seguinte: olha, Deus ele amou você, ele se entregou por você, ele fez coisas lindas através do seu Filho, ele manifestou a essência do amor em Cristo Jesus. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus. Portanto, o sacrifício na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus para com todos nós, porque esta é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus, que é incomparável e ilimitado. Esse é o amor do nosso Pai, esse é o amor do nosso Deus. É um amor que vai além daquilo que nós estamos acostumados a de ver. Depois, no texto de número 5, ele vai falar o quê? Do testemunho e a confiança que temos. O testemunho, ele usa a referência aqui de João, capítulo de número 5, versículo 6 ao versículo de número 12. O que ele está dizendo aqui? Há várias opiniões sobre o significado da água e do sangue mencionado nos versículos 6. Veja que ele agora ele vem tratando do amor, da evidência do amor. Ó, ele vem tratando disso, né? O aperfeiçoamento do amor, lá no capítulo 4, versículo 12, a seguir. E depois ele vem falando assim da evidência do amor, do capítulo 5. Agora ele vai mudar um pouco, né, a direção do sentido aqui, mas continua falando, dando continuidade daquilo que ele vem tratando a respeito dos conflitos que estavam tendo dentro desse contexto aqui dessa igreja. Ok? Então ele vem falando o seguinte: o testemunho e a confiança que possuímos. Ele muda isso aqui no capítulo 5.
Há várias opiniões sobre o significado da água e do sangue mencionados nos versículos 6 desta passagem. A mais viável, porém, é aquela que interpreta a passagem como referência ao batismo e à morte de Jesus. O batismo foi o ponto inicial de seu ministério público e a crucificação o seu término. Aí ele vai trazer para nós uma referência dizendo o seguinte: o Espírito, juntamente com o batismo, que nesse caso a água, e a morte, que simboliza o sangue, testificam: este é aquele que veio, Jesus Cristo veio para efetuar a vontade do Pai. E para cumprir este plano de Deus, era necessário que ele passasse pela água e pelo sangue, ou seja, pelo batismo e pela morte. Deixa eu ver aqui. Esses dois atos, mais o testemunho do Espírito, evidenciam que Jesus era o quê? O Filho de Deus enviado para a salvação dos homens. Um testemunho tríplice da obediência de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas aceitam rapidamente o testemunho dos homens e rejeitam o que Deus fala. João recomenda o quê, irmãos? Que em primeiro lugar, nós fiquemos com o testemunho de Deus. Então, o que João está dizendo é o seguinte: fica com aquilo que Deus testemunha. E Deus testemunhou de seu Filho Jesus. Não fica aí testemunhando ou recebendo testemunho que não procede da bondade e da misericórdia de Deus, que é o nosso Cristo Jesus. Depois ele vem colocar um negócio muito importante. Qual que é o objetivo dessa epístola? Qual que foi o objetivo? O objetivo dessa epístola está no versículo 13. Encontramos o que? O objetivo da epístola, a fim de sabermos que temos ou que tendes a vida eterna. Então, tudo isso que João está dizendo é para nos mostrar que nós temos a vida eterna quando estamos em Cristo Jesus. Quando praticamos as coisas corretas, quando amamos um ao outro, quando nós amamos a Deus e quando nós defendemos a palavra do Pai. Então, esse é o objetivo dessa epístola. E a confiança que possuímos. No fim de suas palavras, João fala de nossas orações e de nossos pedidos perante Deus. Ele nos garante que o que pedimos segundo a vontade do Pai nos será concedido. Então, veja que João faz um apanhado aí geral, né? Ele chega num apanhado geral, ele não deixa nada de fora. Ele fala do amor como sentimento, ele fala do amor de Deus como atributo, ele questiona os falsos profetas, ele questiona os irmãos que estão dando crédito a qualquer um que sobe no altar, que prega a palavra de uma maneira errada. Ele faz nos lembrar das coisas do passado, que não era assim, e também vai falar para nós o seguinte, que o objetivo de tudo isso é para que a gente se lembre que nós temos a vida eterna. Que nós temos a vida eterna. E ele fala o seguinte: não fique se preocupado. Se você está orando, está buscando, está clamando e é da vontade do Pai, o Pai vai conceder. Ok? E assim nós chegamos ao final de mais uma lição. E aqui terminou o nosso slide. Olha que benção. Benção pura, hein? Opa! Deu um erro aqui, um bugzinho aqui, mas está tudo certo. E a nossa conclusão que nós tiramos aqui desse ponto principal da epístola é que a gente pode concluir dessa forma. Concluindo sua epístola, João menciona que temos a certeza que Jesus veio e que ele é o verdadeiro Deus. Então, querido, que você possa compreender isso. Compreenda isso. O intuito da epístola de João é nos mostrar que nós temos a vida eterna. E para alcançarmos a vida eterna, nós precisamos observar algumas coisas. Primeiro,
Lembrar do que nós aprendemos desde o começo, amar um ao outro. Depois, nos defender do falso profeta, da falsa palavra. Fazer prova, questionar, saber de que tipo que é essa árvore que está aí pregando em nossos púlpitos, né? Precisamos observar, fazer prova. Não é ficar julgando, não, a gente não precisa julgar. É só observar. A pessoa só anda sozinho, não é casado, mas ninguém nunca viu esposa. Ô irmão, fica com o pé atrás aí, ó. Fica aí, pelo amor de Deus, vamos vigiar. Outras coisas que acontecem aí, a pessoa quer um padrão de santidade que ele não vive. É os frutos, é a maturidade, é isso que João está dizendo. Então vamos vigiar quanto a isso. Depois ele fala o seguinte, que o objetivo nosso é sabermos que vamos para o céu. Então vamos observar. E as nossas orações, elas serão atendidas. Tá certo? Lembrando a você que esse material é um oferecido pela ETAD, eu não falei no começo do vídeo, mas está aqui, ó. Nós estamos chegando quase ao final desse livro. Na próxima semana já nós vamos falar aí da lição 9 e lição 10 e finalizamos esse apanhado aí das epístolas gerais. Você não pode ficar de fora, hein? Não pode. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube, tem lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo vídeo, ok? Está sendo bênção da parte de Deus, tanto para mim quanto para você, porque a gente vai relembrando aquilo que estava lendo há algum tempo e vamos juntos aprendendo. Lembrando que não somos donos da verdade, somos passivos de erro de interpretação, mas a gente está tentando aí interpretar da melhor maneira possível, usando a palavra de Deus e a regra da palavra de Deus, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de todo mal. Até a semana que vem, até a semana que vem. Ore por nós, somos carentes das orações dos irmãos e necessitamos de suas orações para prosseguirmos. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de deixar o like, isso nos ajuda, isso é bênção da parte de Deus para com a nossa vida e para com a obra do nosso Pai. Tá bom? Deus abençoe, meu querido. Até a próxima. Até a próxima, em nome de Jesus.